Apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 33, ele diz a seguinte coisa: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, meus irmãos, você já percebeu que no início da sua caminhada com Cristo, você se preocupava em chegar no horário do culto, você não era acostumado a faltar nos cultos, você queria participar de todos os trabalhos da igreja, campanha no lar, evangelismo, era aquela vida assim ativa na obra de Deus, aquela comunhão plena com o Senhor, né? E isso são os bons costumes que Paulo está falando aqui, ó. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. O que seriam essas más conversações? Você note que quando você estava naquele fervor, indo para a igreja, buscando a Deus, participando, querendo ler a Bíblia para poder na sua oportunidade saber o que você ia falar, e todo aquele amor que você tinha, alguma pessoa talvez falou assim para você: ah, fulano, você gasta muito tempo indo para a igreja, você tem que participar mais de outras coisas, você tem que fazer coisas diferentes, e que tal, e que aquilo lá. Então essas conversas, elas vão minando os seus bons costumes. Deixe nos comentários se tem algum costume que você amava muito fazer, hoje você não pratica mais. E aí você era ativo na obra de Deus, mas aí essas conversas, más conversações, elas começam a minar o seu comportamento, né? Aqueles costumes bons que você tinha na obra de Deus. E às vezes conversas que não são nem lícitas um cristão escutar. Igual às vezes você no seu local de trabalho, você fica escutando aqueles seus colegas falando do que eles fizeram no final de semana, com quem eles saíram, o que eles aprontaram, e eles falam aquilo com alegria, como se fosse o máximo fazer coisas erradas, né? Saindo com mulheres que não são do seu convívio, não é a sua esposa, mulheres que falam que saíram com homens que não eram o seu marido. E aí essas conversas, essas más conversações, por incrível que pareça, elas começam a corromper os bons costumes. Aos poucos, a pessoa começa a mudar o seu comportamento e começa a ficar diferente na igreja. Então hoje, se você está diferente na igreja, tente recordar um pouquinho, há tempos atrás, o que fez você mudar essas atitudes. Se lembra quando tinha campanhas de oração na igreja, que você não faltava uma, gostava de estar lá do começo ao final da oração, e hoje você não vai mais? O que te fez sair dessas orações? O que fez você parar de ir para o evangelismo? O que fez você parar de estar indo nos cultos no meio da semana? Veja se a Bíblia está mentindo ou falando a verdade. Veja se não é as más conversações. Cuidado com as más conversações e também as más companhias. Porque as más companhias, elas corrompem o bom costume. Sabe aquele local que você frequenta, a faculdade, né, seu local de trabalho? Quando você começa a andar muito com pessoas que dia de sexta-feira tem um costume de ir para bares, quando você vai ver, você já está saindo com elas. E você está indo com elas. Então, as más companhias também corrompem os bons costumes. Aí aquelas pessoas que te viam na igreja, nos cultos de quinta, de sexta, de sábado, já não estão te vendo mais. Por quê? Porque alguma coisa minou os bons costumes seu e agora você não se notou, mas você acabou perdendo aqueles costumes que você tinha no primeiro amor. Então muito cuidado, meus irmãos, com as más conversações, com as más companhias, para que você não venha se corromper e perder os bons costumes que você aprendeu e adquiriu de Deus.